Tá começando mais um podcast e hoje temos uma convidada super especial, não é mesmo, Luna? Isso mesmo, estamos aqui com uma pessoa super inteligente que vai agregar muito o nosso conhecimento, que é a Doutora Cacá. Oi, meninas! É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, tá? Prazer é todo nosso. E a gente vai conversar muito sobre os temas relacionados à saúde de vocês. Sim. Vai sim. Pra quem não te conhece, fala um pouco pro pessoal. Se apresenta. Isso, se apresenta, fala o que você é. Meu nome é Kalídia Fonseca, eu sou pediatra, mais conhecida como Doutora Cacá. Eu sou pediatra desde 2016, então vocês eram bem pequenininhas. Qual a idade de vocês? 11 anos. 11 anos. Então, vocês eram bem pequenas. E aí, eu atuo como pediatra desde então, né? Vocês sabem o que um pediatra faz? Cuida das crianças? Da saúde das crianças? A gente acompanha desde o bebezinho ali na sala de parto até a idade da adolescência ali, até 19 anos. Quando que você começou a pediatria? Você já queria desde pequena ser pediatra? Você tinha outra carreira? Como que foi? Então, quando eu era criança, ali por volta dos 6 anos, eu já decidi que eu queria ser pediatra. E aí eu fiquei estudando sempre, né? Sempre com aquele sonho. Comecei a fazer vestibular. Aí fiz vestibular para medicina. Depois eu fiz residência médica em pediatria. E aí hoje sou pediatra. Que legal! Muito E você legal. sempre... Como você despertou esse interesse por pediatria desde novinha? Tipo, você ia pra sua pediatra, gostava muito, achava legal e se inspirava? Sim, a minha pediatra era maravilhosa. Inclusive, ela é pediatra até hoje. E eu achava muito fantástico o trabalho dela. Aquele acompanhamento que ela fazia comigo e com os meus irmãos, sempre cuidando da nossa saúde. Então, aquilo brilhava os meus olhos. Mas sabe que quando eu era criança, teve uma época que eu também quis ser atriz. Que legal! Muito legal. E aí depois, quando eu já estava adolescente, ali adulta, teve uma época que eu fiz aulas de teatro também. Participei também de um programa de TV infantil, mas aí na época eu já tinha um quadro sobre pediatria. E aí eu trazia sempre temas bem legais para conversar com as crianças. Só que aí depois veio a pandemia, né? E a gente acabou não tendo mais o programa e eu fiquei só como pediatra. E o que você acha pra crianças como a gente que usam maquiagem, mesmo que seja pouquinho e que usa? Esse daí é um tema bem importante para a gente falar. A pele da criança é uma pele muito sensível, então a gente precisa cuidar dela, né, com muito carinho e com os devidos produtos. A gente prefere sempre produtos infantis, porque alguns produtos de adulto, principalmente, eles podem funcionar como disruptores endócrinos. O que é isso? Eles acabam agindo ali como se fossem os hormônios do nosso corpo e modificam o nosso corpo, podendo levar a quadros de puberdade precoce. Ou seja, a criança ela acaba ficando adolescente antes da hora, né? Vamos assim, deixa eu voltar um pouquinho essa parte. Ou seja, a criança ela acaba virando mocinha antes da hora, vamos assim dizer. Vocês podem cuidar da pele de uma forma saudável com produtos infantis. Então, o skincare, por exemplo, vocês fazem skincare? Sim. Então, a gente precisa usar os produtos que sejam adequados, né? Produtos para criança. Então, sabonetes infantis, um hidratante infantil, o filtro solar, a gente sempre libera que vocês usem. Com relação à maquiagem, é muito importante que vocês usem maquiagem em eventos, assim, quando vocês vão sair, quando tem uma festa, né? Algo que seja importante para vocês, vocês queiram se sentir lindas e bem arrumadas, vocês usam a maquiagem. Mas no dia a dia, o ideal é que a maquiagem ela seja bem levinha ali, no máximo um brilhinho e o filtro solar sempre, para que a pele não sofra as agressões, né? E outra coisa, a maquiagem ela também precisa ser bem removida. Então, a gente usa ali um demaquilante, né? Um lencinho umedecido e sempre o sabonete, né? Para lavar o rosto, um sabonete suave, de preferência infantil. E até os demaquilantes também a gente precisa ter cuidado, tá? Então, o ideal é que sejam veganos, que sejam adequados. Uma forma legal também de remover a maquiagem, que pode substituir o demaquilante, é óleo de bebê. Aí a gente coloca no algodãozinho e remove a maquiagem da pele. Qual marca você indica para nós crianças? Existem várias marcas, né, infantis que a gente pode usar. Algumas marcas, elas usam produtos mais com essa tecnologia de ser vegano, né? Ou seja, que tem menos química, vamos assim falar. Mas, pode falar o nome de marca? Pode. Pode?
Vai que patrocina a gente também, né? Sei lá. Existem marcas no mercado que são muito boas. Tem a Mustela, tem a Huggies, tem a Johnson's Baby. São marcas que a gente acaba trazendo, né? Como a Dove Baby também, como seguras para a pele da criança. Sim. E você falou hábitos saudáveis. Teve momentos que você falou. Conta mais pra gente sobre ter o hábito saudável desde criança, assim. Qual a importância? Tá. Os hábitos saudáveis, eles vão começar com uma rotina saudável. Então, desde criança é muito importante que vocês organizem os horários. Ou seja, horário para dormir, o horário para acordar, o horário para fazer atividade física, o horário para comer, o horário para brincar, o horário para usar telas. Como que é a questão das telas, né? A gente sabe que as crianças hoje, elas gostam muito de TV, muito de celular, principalmente, né, celulares e tablets. E às vezes pode se tornar um problema quando ultrapassa a quantidade de horas que nós recomendamos. Por exemplo, na idade de vocês, a gente recomenda ali 2 a 3 horas de tela por dia. Não devendo ultrapassar isso. Então, aquela criança que passa o dia inteiro nas telas, que não faz atividade física, que dorme muito tarde, acorda tarde também, né? Acaba perdendo ali a manhã inteira dormindo, por exemplo, porque foi dormir muito tarde no dia anterior, porque ficou até tarde no celular, que não faz atividade física, também pode sofrer consequências. Então, é muito importante que vocês façam atividades físicas. Vocês fazem alguma atividade física? Sim, eu faço vôlei, mas também... Eu não faço, mas eu já fiz várias aulas experimentais de esporte. Já fiz 2 esportes permanentes, assim. E eu faço teatro, né? Que movimenta bastante o corpo e eu acho que é uma atividade física. Sim, né? É uma atividade física, uma atividade que envolve também a criatividade, o desenvolvimento corporal, a linguagem. Então, é muito importante que o nosso corpo entre em movimento através dessas atividades. O teatro é muito legal, né? E você pode associar algum outro esporte que você goste também, como dança, enfim, natação, vôlei. Tudo isso é considerado esportes, tá? E aí, a partir disso, a gente vai tendo hábitos saudáveis, aliados também a uma alimentação saudável. Então, é muito importante que a criança tenha uma dieta variada. Eu sei que vocês gostam de doces, eu tô vendo que tem doces aqui. Eu também gosto de doce, todo mundo gosta, né? Mas os doces, eles precisam ser controlados também. Então, é muito importante que as crianças comam muitas frutas, verduras, todos os grupos alimentares, o grupo dos carboidratos, ali dos grãos, as leguminosas, que são as nossas proteínas vegetais, as proteínas animais também, né? Se vocês não forem veganas, vegetarianas, vocês podem também comer. E as guloseimas, elas precisam ser controladas. Então, geralmente, eu oriento que fiquem mais para os finais de semana, festa de aniversário. E outra coisa, durante a semana, né? Tentar ter esse cardápio mais saudável e também beber muita água. É muito importante a ingesta hídrica, porque aí vai ser boa para a nossa voz, para a nossa pele, para o nosso corpo, para o bom funcionamento do nosso organismo. E sobre o bullying, as consequências, o que você tem para dizer e também para poder melhorar isso? Tá, o bullying é um problema que a gente precisa combater, principalmente nas escolas, né? No ambiente escolar, no ambiente do teatro que vocês fazem, dos esportes. Sempre pode ter uma pessoa ali que vai fazer bullying com outra, porque acha que é legal, porque acha que é engraçado. Mas a verdade é que nem é legal e muito menos engraçado, né? O bullying, ele pode trazer consequências muito sérias para a pessoa que está fazendo e também para a pessoa que sofre o bullying. Não é só quem sofre o bullying que pode ter consequências. A pessoa que faz, ela também está, de alguma forma, expressando alguma falta, de repente, de atenção, né, de um cuidado que tá fazendo ela cometer algo que não é legal com o outro colega. E aí, quando a gente vê uma situação de bullying, o ideal, né, quando a gente viu uma situação de bullying, o ideal é que a gente realmente denuncie para o adulto responsável por aquela equipe, para o professor, para o diretor da escola, não ser condizente com aquele bullying. Então, assim, você tá vendo que tem alguém fazendo bullying com outra criança. Começar a rir, não, você fica sério, porque já é uma forma de você falar que você não tá achando aquilo legal. Nunca fazer bullying com ninguém e ajudar a pessoa que tá sofrendo bullying a se sentir encorajada a rebater e denunciar. Né? Rebater de uma forma educada, não precisa aquela pessoa também xingar, bater na pessoa que está fazendo bullying, mas falar que não está gostando daquilo e tomar
as devidas, né, providências para denunciar aquele bullying. Porque isso pode trazer consequências. Tem crianças que ficam depressivas, né, muito tristes, às vezes começam a tirar nota baixa na escola, não querem mais ir para a escola, se isolam dos grupos sociais. Então, o bullying é uma coisa que a gente precisa sempre combater. E doutora, desde bebê a gente toma vacina, né? Qual a importância da vacina para o nosso corpo? Então, as vacinas, elas devem ser aplicadas na criança, né, desde os primeiros dias de vida. Quando a gente é bebezinho, ainda na maternidade, a gente toma 2 vacinas, que é a BCG, que é essa que deixa a marquinha no nosso braço direito, e a hepatite B. E essas vacinas, elas vão proteger, né? A BCG protege contra as formas graves de tuberculose na criança e também no adulto, e a hepatite B, que vai proteger contra a doença hepatite B. E aí a gente vai tomando várias outras vacinas, né, ao longo da vida. Desde bebezinho ali com 2, com 4, com 3, com 5, com 6 meses. A gente vai sempre tomando. Essas vacinas, elas vão ajudar o nosso corpo a criar imunidade, ou seja, anticorpos contra essas doenças. Então, a vacina vai lá, faz uma ação no nosso organismo para que a gente produza os anticorpos contra aquele micro-organismo que vai provocar a doença. E assim a gente fica imunizado, ou seja, a gente não vai ter aquela doença, ou se a gente tem a doença, vai ter uma forma bem mais leve. É por isso que é muito importante que as famílias, elas tenham a consciência de levar suas crianças para vacinarem, né? A vacina, sempre quando ela chega nas clínicas, ela é uma vacina muito bem estudada, né? Vários médicos e cientistas participaram do desenvolvimento daquela vacina, então ela é uma vacina segura. E na idade de vocês, por exemplo, vocês têm 11 anos, então vocês precisam tomar a HPV, acho até que vocês já devem ter tomado. A meningite, né, a CWY, é dada gratuitamente no SUS para as crianças a partir de 11 anos. A gente tem a dengue também na idade de vocês, que também é uma vacina gratuita no SUS para a idade de vocês. Então, todas essas vacinas, elas às vezes até são muito caras, sabe? E o SUS incorpora como uma forma de proteger a nossa população. Então, as crianças, mesmo as crianças que não têm condições de pagar, né, a vacina particular, elas conseguem ter boas vacinas no SUS, gratuitamente. Que legal! E para as crianças que têm medo de vacina, de agulha na hora de fazer exame de sangue, como eu, o que você falaria assim? Então, a vacina, ela vai doer um pouquinho, porque tudo que vai entrar no nosso organismo, o nosso organismo vai reagir com dor. É uma forma de proteção e de defesa. Porque senão, se a gente sofresse um machucado, a gente não ia sentir dor e aí a gente não ia ter como cuidar daquele machucado, ele poderia infeccionar e a gente poderia ter vários outros problemas. Vai doer um pouquinho? Vai, mas às vezes a dor é muito mais o medo do que a dor física mesmo que a gente acaba sentindo, porque é só uma picadinha. Tem vacina que dói mais, tem vacina que dói menos, mas existem vacinas que doem bem menos. Por exemplo, a da dengue, ela é dada no tecido subcutâneo, então ela quase não dói. É uma vacina bem mais tranquila em relação à dor. Às vezes, as vacinas também vão ter alguns efeitos colaterais, como febre baixa, né? Às vezes até uma febre um pouquinho ali maior, mas assim, nunca uma febre tão absurda, na maioria das vezes não. Dor no local, às vezes a gente vai ficar um pouquinho mais ali molinha porque tomou a vacina, mas logo passa. E os benefícios que essa vacina vai trazer para o nosso organismo vai superar o efeito colateral que ela vai trazer. Então, uma forma de não ter medo é entender que a gente vai sentir uma dor, pouquinha dor ali, mas a gente vai ficar protegido de dores bem maiores. Porque se a gente pegar uma meningite, por exemplo, as dores que a gente vai sentir e as consequências que a gente pode ter dessa doença serão bem maiores. A minha mãe, ela é biomédica, né? Aí ela já tirou... Não foi vacina, tirou sangue meu 2 vezes, eu acho. Foi 2 vezes. Ai. E não dói. Pra mim, eu gosto. Tá vendo? Nossa, a vacina que doeu mais em mim foi a da HPV. Nossa. Ai, doeu muito. Passou uma semana com meu braço dolorido, assim. Mas pelo menos hoje você vai estar protegida, né? Contra o vírus do HPV, né? Que é um vírus que inclusive pode causar câncer. Então, é uma proteção que vale muito a pena. E aí vocês podem também na escola perguntar, vocês podem perguntar às amigas, vocês já tomaram a vacina contra HPV? É uma vacina muito importante porque protege contra câncer.
Ah, e vocês se vacinem, porque a doutora Cacá falou a importância e vocês têm que ir lá no posto, ver a vacina que tá faltando e se vacinar pra se proteger, hein? Exatamente. Verdade. Vocês levam cartão de vacina no postinho. Lá, a pessoa responsável pela vacinação vai conseguir checar quais as vacinas que estão atrasadas e vai conseguir orientar as vacinas adequadas para a criança, né? Ou também em alguma clínica particular de sua preferência. Pode ser dessa forma também. É normal desmaiar depois do exame de sangue? Algumas pessoas desmaiam, né? Porque sentem dor. E a gente tem pessoas que têm uma condição que se chama síndrome vasovagal. E aí elas têm como reflexo desmaiar ali um pouquinho, né? Um pouquinho não, desmaiar, né? Ficar um tempinho ali, né? Com essa reação, vamos assim falar. Mas passa rápido e tá tudo bem. E geralmente as pessoas que têm isso, elas já sabem que tem, então elas já vão um pouquinho preparada para isso. Sim, eu desmaiei uma vez no meu último nunca exame de desmaiei. sangue. Foi horrível. Tirou 13 tubos de sangue. Doeu muito. E eu tava olhando. Eu nunca olhei pro meu braço com a agulha. Esse foi o único dia que eu olhei. Eu sempre olhei, Ai. de boa. Meu Deus, Luna. Aí tava assim, uma agulha desse tamanho. A de bebê, desse tamanho. Não. E aí tirou. Eu senti um alívio tão grande que eu comecei a ficar tonta. Fiquei muito tonta. Minha visão ficou turva. Depois comecei a ver tudo verde, depois tudo rosa, azul, aí amarelo. Pois é, foi bem aleatório. Aí minha mãe me colocou na cadeira, aí todo mundo, Anitta. E eu não tava conseguindo ver nada. Eu fiquei muito preocupada com essa vacina, mas não tomo exame de sangue faz Foi o tempo, né? exame de sangue. Tenho medo. Mas os exames de sangue periódicos também são importantes, né, pra gente fazer. Assim como adulto, é importante as crianças também, né, fazerem o exame periódico, né, os exames de sangue periódicos, porque aí a gente vai conseguir ver se aquela criança tem algum déficit de nutriente, de alguma vitamina, né, se tem algo alterado naquele organismo, se precisa de alguma suplementação específica. Então, é importante a gente ter essa coragem para fazer os exames, pelo menos uma vez por ano. E fazer as consultas também com o pediatra, pelo menos uma vez por ano, na idade de vocês. A partir dos 7 anos, a gente já consegue visitar o pediatra uma vez no ano de forma preventiva, né? Mas, se vocês adoecerem, aí vocês, no caso, vão antes. E sobre as vitaminas, qual você indica, qual é importante para sempre estar tomando? Então, todas as crianças hoje, até 18 anos, elas precisam tomar vitamina D. Se vocês não estiverem tomando, vocês já podem começar. A dose recomendada são 600 unidades por dia, né? Para as crianças a partir de 1 aninho até 18 anos, né? Aí essa dose a gente vai poder ajustar de acordo ali com as necessidades. Por exemplo, se a vitamina D do organismo estiver bem baixa, né? A gente vai precisar fazer uma dose um pouquinho maior para repor. E o bebê, assim que ele nasce, a partir de 7 dias de vida, até 1 aninho, ele toma 400 unidades. Então, a vitamina D é uma vitamina que todas as crianças precisam tomar. Mesmo aquelas crianças que tomam sol regularmente, né? É uma recomendação da nossa Sociedade Brasileira de Pediatria. E aí, existem várias outras vitaminas que a gente vai poder tomar também de acordo com as necessidades. Por isso que é importante, né, a coleta dos exames para a gente avaliar melhor. Mas as maiores vitaminas que a gente vai adquirir também vai ser com a alimentação saudável. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma dieta variada, porque os alimentos, eles vão ter vitaminas diferentes. Então, por exemplo, o fígado. Vocês gostam de fígado? Não. O fígado, ele é um alimento que as crianças costumam não gostar muito, mas é um alimento muito rico em vitaminas, né? Em vitamina A, ele tem ferro, então, assim, a alimentação variada é importante porque ela vai nos trazer todos os micronutrientes que o nosso organismo precisa dentro da alimentação. E aí a gente só vai suplementar mesmo aqueles que, de repente, ali a gente não tá com uma dose tão boa dele. Mas as crianças que comem bem, elas costumam ter as vitaminas e os micronutrientes bem equilibrados. Bom, e os lanches? Quais que você recomenda? Sobre os hábitos saudáveis, quais que você não recomenda assim pra gente comer? Fala um pouco sobre isso. Tá.
principalmente na escola, né? As crianças, às vezes, elas tendem a comer algumas coisas da cantina da escola. E nem sempre as escolas têm a consciência de oferecer alimentos mais saudáveis. Então, o que eu recomendo para lanche da escola? Aí vocês vão levar, vocês podem levar a própria bolsinha térmica de vocês, né? De casa. Então, é sempre bom levar uma porção de fruta, né, um carboidrato. Aí o carboidrato pode ser algo que vocês gostem, de repente um pãozinho, às vezes até um bolo. A gente recomenda sempre os bolos de frutas, né, com menos açúcar, aqueles bolos que eles já têm o açúcar da própria fruta, porque eles acabam sendo mais saudável, né? O excesso de açúcar nunca é legal, porque o açúcar em excesso, ele irrita também a criança. A gente fica mais acelerada quando a gente come muito doce. E aí, uma porção de lácteo, né? Então pode ser um iogurte, o leite, o queijo, né? Porque esse lácteo, ele também vai dar ali uma complementação nessa alimentação, de uma forma, vai deixar essa alimentação mais proteica, vamos assim falar. Podemos levar alguma proteína, por exemplo, um ovo, né, um sanduíche de frango. E aí, a gente tentar sempre manter esse lanche o mais saudável, o mais fresquinho possível. Então, preparar o lanche ali antes de sair para a escola, né, aquele lanche mais fresquinho. Água, né, a gente sempre beber muita água, então sempre levar a garrafinha de água para a escola. Evitar bebidas açucaradas, sucos de caixinha, chocolatados, principalmente os de caixinha, né? Sempre, se vocês forem tomar suco, optar por suco natural de fruta. E às vezes nem precisa adoçar, porque a própria fruta já é docinha, ela já tem a frutose, que é o açúcar que está presente nas frutas. E é isso, e evitar excesso de doces, né, de ultraprocessados, que são esses alimentos que já vendem prontos e a gente leva ali, só faz abrir o pacotinho de biscoitos. Existem receitas de biscoitos que vocês também podem fazer para levar vocês mesmas, vocês podem passar um tempinho ali junto com a mãe, obviamente, né, com o adulto responsável, para que não tenha risco de acidentes domésticos. E acidentes domésticos também é um tema bem legal para a gente abordar aqui. Então, as crianças, elas não devem ter acesso, por exemplo, a fogões, sem que o adulto esteja ali supervisionando. É muito importante que, se vocês forem mexer com algo como cozinhar, por exemplo, aí sempre ter a supervisão de um adulto. Porque, infelizmente, os acidentes domésticos, eles são muito comuns ainda, né, nas crianças. Então, crianças que sofrem queimaduras, que se afogam. Eu não sei se vocês sabem, mas um balde com água, uma quantidade pequenininha, já é o suficiente para afogar uma criança. Então, se ela cair ali dentro daquele balde e não conseguir sair, ela pode se afogar, né? E aí a casa da gente precisa estar sempre protegida. Se vocês morarem em apartamento, é importante ter telas de proteção, né? As tomadas precisam estar protegidas, principalmente para as crianças pequenininhas que ainda não têm consciência, né? Evitar ter acesso a produtos de limpeza, né? Que alguns desses produtos podem ser bem tóxicos. Então, nunca mexerem em produtos de limpar a casa sem que antes vocês saibam, né, se aquilo é seguro ou não. Tá? Então, é muito importante que esses produtos, eles fiquem guardados longe das crianças, sob a supervisão de um adulto. Deixa eu ver mais. Uma coisa muito importante para a gente falar também é sobre a segurança na internet, né? As crianças que têm acesso a redes sociais. Vocês têm acesso a redes sociais, né? Uhum. Então, a gente precisa ter cuidado com quem a gente vai falar, né? Às vezes tem adultos que se passam por crianças e eles podem pegar informações importantes das nossas vidas e acessar a nossa vida pessoal, às vezes de uma forma que eles podem trazer algo ruim pra gente, né? Existe a pedofilia, que são adultos, que eles têm interesses adultos por crianças, então a gente precisa ter esse cuidado. E sobre a leitura, quais são os benefícios que a leitura traz para a criança? A leitura é um universo que você vai acessar e a sua criatividade, ela vai agir de uma forma que ela vai te transportar para os lugares, para qualquer lugar que você quiser. Quando a gente lê um livro, a nossa imaginação, ela fica ativada a 1000 por hora ali. Então, você consegue
ir para onde você quiser através de um livro. E a sua criatividade, ela vai ali se desenvolver de uma forma que vai te fazer imaginar coisas que jamais você imaginaria, né? Se você não tivesse tão entregue a um momento com uma leitura. Então, você lendo, imagina você está lendo um livro que está descrevendo uma floresta, uma casa. Então, você vai poder imaginar como é aquela floresta, como é aquela casa. E aí, o nosso cérebro, ele vai se ativar de uma forma muito boa. Né? E ele vai desenvolver de uma forma muito boa, o que é diferente da tela, porque a tela já entrega o conteúdo pronto para você. Então a casa já está pronta, a floresta já está pronta. Quando a gente lê, não, a gente imagina tudo isso. Então a leitura, ela é fantástica para o desenvolvimento das crianças. Se vocês puderem ler pelo menos ali um livro por semana, ou um livro, né, numa frequência assim, tem aquelas séries de livros que são bem legais, porque a gente termina um e já quer ler o próximo, né? Quando eu era da idade de vocês, eu lia muito os livros do Harry Potter e eu amava, porque quando eu assisti o filme, eu nem vi tanta graça, porque o livro era muito mais detalhado, a gente acabava imaginando mais, e às vezes você ficava ali perdida naquele universo de leitura, quando você via, já tinha passado o dia inteiro e você estava o dia inteiro lendo. Então, é muito bom ler. Todas as crianças precisam ler. Desde pequenininho, a gente já orienta que o bebê, ele veja os contrastes, que são aqueles livros. O bebê, quando ele é muito novinho, ali até os 3 meses, ele não enxerga bem as cores, ele enxerga mais os contrastes. Então, o preto no branco, o vermelho no branco, o vermelho e preto. A gente mostra livros de gravuras, né, contrastantes para o bebê. Depois a gente começa a ler para o bebê vai fazendo aquela leitura visual, e aí a criança maior, ela vai lendo, né? A gente vai oferecendo aqueles livros com muitas gravuras, muitas ilustrações, e ali depois que a criança aprende a ler, a gente já pode oferecer livros com mais palavras e menos desenhos. Até que vai chegar uma época, né, na idade de vocês, por exemplo, que vocês vão querer livros cada vez mais, com mais palavras, com mais histórias e com menos desenhos. Existem também os livros de pintura. Vocês gostam de pintar? Gosto. Eu mais ou menos. Tem os livros de pintura, né, que eles estão bem alta hoje. E é também um passatempo legal, porque vai trabalhar a criatividade, a coordenação motora fina, né? Você pegar ali na canetinha e tentar desenvolver aquela pintura ou respeitando aqueles espaços. Então, também é uma forma legal de trabalhar a criatividade. Mas a leitura mesmo das palavras é o que vai, assim, ativar muito essa criatividade do nosso cérebro. Sim. Eu gosto muito de ler um livro... É uma série de livros, né? Que eu li todos em um mês. Que é o Diário de uma Princesa Desastrada. Eu já ouvi falar. Sim, muito legal. O Diário de uma Banana. O Diário de uma Banana é muito legal. Sim. E, assim, tem muitos livros, né? Eu fico muito feliz quando eu chego numa livraria até hoje. Quando eu era criança, eu sempre amei livrarias. Eu sempre gostei de ver livros, de ler. Às vezes a minha mãe estava comigo no shopping e eu ficava lá numa livraria lendo. Depois ela voltava lá para me pegar. Então, hoje, quando eu vejo crianças na livraria lendo ou pegando livros e folheando, aquilo me deixa muito feliz. Por quê? Porque as crianças hoje, elas se interessam muito por telas. Então, a gente precisa recuperar o hábito da leitura. Isso é muito bom para o nosso desenvolvimento. E falando em livros, a gente tem um clube do livro lá na Nobel, do Praia Shopping, que sempre acontece uma vez no mês, e é muito legal. Exatamente, eu acho maravilhoso clube do livro, acho que tem que ter mais clubes de livros, né, para as crianças. São ideias muito, né, assim, bem-vindas para nós pediatras, a gente aprova muito isso, né, então, assim, se todas as crianças puderem participar desse clube do livro, é muito bom, eu super recomendo. E assim, sobre a saúde bucal, o que você recomenda? Fala um pouco. Então, a saúde bucal, assim como a saúde do nosso corpo, né? Ela precisa de bastante atenção. O bebê, desde o nascimento do primeiro dentinho, a gente já orienta que ele procure um odontopediatra, que é a profissional que cuida, né, dos dentes das crianças. A escovação, já com flúor, né? Desde o nascimento dos primeiros dentinhos, a gente orienta que escove com uma dose de 1.100 ppm de flúor, que é aquele creme dental infantil, né, que vocês já conhecem. E aí, frequentar a odontopediatra, né, regularmente.
evitar comer muitos doces. E quando comer doces, também escovar os dentes, né? É importante que a gente escove os dentes sempre após todas as refeições, tá? Nunca dormir sem escovar os dentes, né? Porque ali durante a noite, essas bactérias com a nossa boca fechada, elas vão agir muito mais. E aí vai aumentar muito mais a chance de cáries, né? Enfim, de alterações nos nossos dentes. E aliada à saúde bucal, a gente também precisa se preocupar com a nossa saúde corporal. Então, tem crianças que não gostam de tomar banho. E aí a gente precisa sempre orientar que é muito importante tomar banho todos os dias. Eu já recebi paciente às vezes que fala, mas eu não quero tomar banho todos os dias, mas é importante, principalmente aqui no Nordeste, que é um lugar quente, né? A gente não mora num lugar muito frio, então... Aliás, a gente mora num lugar muito quente, né? Então, é muito importante o banho diário com produtos infantis sempre. Então, é muito importante que vocês evitem usar os produtos da mamãe, né? Então, assim, sempre usar shampoos infantis, sabonetes infantis, hidratantes infantis, né? A questão do skincare, como a gente já conversou, sempre com produtos infantis, tá? E os produtos de adulto, como maquiagens, esmaltes, a gente evitar o máximo possível. Esmaltes? Os esmaltes adultos, eles também podem, né, agir como disruptores endócrinos e também causar puberdade precoce. Tem esmalte para criança? Tem, principalmente esmaltes à base de água, que eles vão sair com água. Então, são os esmaltes que a gente mais recomenda. E os esmaltes sempre hipoalergênicos, né, que são aqueles que vão conter menos substâncias tóxicas. E é muito importante também o cuidado com as unhas. Então, sempre cortar as unhas, né, serrar, lavar as mãos antes de todas as refeições. E quando a gente passa o dia fora de casa, chegar em casa, também tomar banho. E sempre é bom tomar um banho relaxante antes de dormir, né? Eu não consigo dormir sem tomar banho. Nem eu. Eu molho pelo menos o corpo, porque se eu dormir sem tomar banho, eu não durmo de noite, eu não consigo. Sem tomar banho e escovar o dente, eu não consigo dormir. Eu sei lá o que acontece comigo, mas eu já tentei, impossível. Muito bom saber disso. É sinal que o seu corpo reconhece que fica mais saudável e mais confortável quando tá limpo, né? Os hábitos de higiene são importantes também por isso, porque nos trazem conforto, nos trazem aquele cheirinho bom, né? Imagina, você dorme toda suja, você dorme toda desconfortável. Então, dormir bem também é estar limpo, né? A rotina do sono saudável é muito importante. Então, a gente sempre ter, né? Como a gente até já falou aqui, os horários para dormir. O ideal é que vocês durmam no máximo até as 22 horas, né? Ali entre 9 e 10 horas. E acordem ali entre 6 e 7 horas da manhã. Para que vocês possam curtir esse dia que está começando, fazer todas as atividades, fazer o dia render bem. E para isso a gente precisa desligar as telas pelo menos 2 horas antes. Que é para que essas telas não atrapalhem o nosso sono. Sim. E o que você falaria, recomendaria para as crianças que estão em processo de adaptação de dormir com a mãe, com o pai, para ir para a cama sozinha? Sim. A natureza, ela nos ensina algumas coisas que a sociedade às vezes critica muito, né? Por exemplo, os animais, eles dormem em bandos. Desde pequenininhos ali, o filhote sempre dorme sob a presença da mãe, né? Do papai, da mamãe, enfim. No mundo animal, geralmente é assim. Nós humanos, a gente já tem uma cultura. Então, as nossas culturas acabam influenciando hábitos diferentes. A criança, ela tem o que a gente chama de autonomia do sono, né? Ela vai adquirindo isso com um tempinho. Mas nos primeiros anos de vida, é muito comum que a criança, às vezes, queira dormir com os pais, porque elas se sentem mais seguras, né? Elas têm menos medo, então elas estão ali, elas se sentem bem mais confortáveis. Isso vai variar muito de acordo com a cultura, né, as ideologias de cada família. Tem família que quer que todo mundo durma junto, tem família que quer que cada um durma no seu lugar. Mas para as crianças que precisam voltar para o seu lugar, dormir sozinha, por que é importante também a gente também ter essa autonomia, né? A gente também aprender a dormir sozinha, que às vezes a gente vai estar num lugar onde os nossos pais não vão poder dormir com a gente, então eles vão ter que dormir em quartos separados.
E aí a gente vai precisar aprender a dormir sozinho em algumas situações, porque quando a gente ficar adulto, a gente vai acabar tendo dificuldades para dormir sozinho se a gente não aprender isso na infância. Então, o que eu recomendo? Que você sempre adormeça, né? Você lê uma história antes, um livro legal. Tentar, se for uma criança que tem medo, a gente pode deixar uma luz acesa, né? Um pouquinho ali, uma luz que não seja tão forte também, porque senão vai interferir na liberação do nosso hormônio do sono, que é a melatonina, né? Então, a gente precisa estar num ambiente que seja escurinho. Mas pode deixar um abajur ligado, uma luz baixa. Pode pedir para os pais também colocarem vocês na cama, né? Contarem uma história, ficar um pouquinho ali. E aí, aos pouquinhos, quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais autonomia e vai aprendendo a dormir sozinho. Mas a criança pequenininha, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. A menos que ela, desde muito bebezinha, né? Desde que ela chegou em casa nos primeiros dias, ela já vá dormir sozinha no quarto dela. E aí, como algumas famílias têm essa cultura e essa forma de educar, se isso for feito desde os primeiros dias de vida, vai ser bem mais fácil para aquela criança, quando ela estiver maior, ela consiga dormir sozinha. Mas se é uma criança que dorme com os pais, aí ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E o bom é que a gente saiba que não tem certo e nem errado. Cada família vai saber a melhor forma de acolher e educar os filhos. E sobre o crescimento? Qual a idade que a criança pode chegar até crescer? Então, o crescimento ele vai variar muito de criança para criança, porque existe o que a gente chama de canal familiar. A criança ela cresce de acordo com a altura do pai e a altura da mãe e também a influência do meio ambiente sobre essa criança. Então, se uma criança ela dorme bem, ela faz atividade física, ela come bem, ela vai crescer bem, né? Ela vai crescer bem melhor do que uma criança que às vezes até tem os pais altos, mas ele é uma criança que não dorme bem, que fica muito tempo na tela, que come muita guloseima e ultraprocessados, que não faz atividade física. E o crescimento, ele também vai depender do início da puberdade, né? Quando o corpo da criança começa a mudar. E aí, se essa puberdade ela for precoce, isso também pode afetar o crescimento. Então, é por isso que a gente precisa sempre ter cuidado com esses famosos disruptores endócrinos que estão presentes também nesses produtos de cosméticos, maquiagens, skincare, que algumas crianças acabam usando. Mas, crescer saudável está aliado, né, a hábitos de vida saudáveis, como esses que a gente já conversou. O que foi mais legal, assim, na sua faculdade? Você tinha medo de sangue? Você pegou um órgão na mão? Como é que foi? O que eu tinha mais medo quando eu comecei a fazer faculdade era que eu ia ter contato com corpos de pessoas que estavam mortas e que estavam ali para estudos. E aí, quando eu era criança, eu tinha medo de fantasma, eu tinha medo, né, dessas coisas mais da minha imaginação. Mas quando eu tive o contato pela primeira vez, por incrível que pareça, eu não tive medo, porque eu entendi que ali era um corpo, né? A alma daquela pessoa não estava mais ali, estava só aquele corpo, e aquele corpo havia sido, né, doado para estudo, e através daquele corpo eu ia poder aprender sobre os órgãos, né, eu ia poder conhecer o corpo humano. Em algumas faculdades hoje, eles têm também já alguns bonecos, né, no formato de pessoas, com todos os órgãos. Mas as coisas mais legais que eu lembro da minha faculdade eram os momentos que eu tinha com os meus amigos, quando a gente estudava juntos, quando tinha algumas festas, né, que a gente ia na época da faculdade. Nos primeiros dias de aula, que eu estava ali com muita vontade de aprender, porque eu queria ser médico, eu havia realizado o sonho, que era passar no vestibular para medicina. E eu tenho amigos da faculdade, né, que são meus amigos até hoje, que fazem parte da minha vida. Então, a faculdade é uma época que a gente consegue fazer boas amizades e ter boas lembranças daquele momento. Então, é um momento muito bom na nossa vida. Que bom! E você recomenda para as pessoas fazer faculdade de medicina, quem gosta desse rumo? Eu recomendo se for o seu sonho, porque a gente sempre deve seguir os nossos sonhos. E não se for o sonho, por exemplo, do seu pai, da sua mãe. Porque medicina é uma profissão, né? Ser médico é uma profissão que
A medicina é uma carreira que exige muito da gente. Exige tempo, exige estudo, exige dedicação. Então, para isso, a gente precisa ter muita vontade de ser médico, porque vai tomar um tempinho ali da nossa vida, né? Eu lembro que quando eu estudava para o vestibular, às vezes eu queria ir para o cinema, e queria ir para uma festa, mas às vezes eu não podia, porque tinha prova no outro dia e eu tinha que estudar um pouco mais. Então, a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, né? Em prol desse sonho que é se tornar médico. Não é um curso tão fácil, nem de entrar e nem de cursar. Então, se for o seu sonho, eu acho que é uma profissão muito linda. Eu não trocaria. Se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu faria tudo de novo para ser médica. E principalmente se for pediatra, porque a gente vai cuidar da vida de crianças, né? Então, às vezes os pais vão nos ligar muito aflitos, né? Em horários que às vezes a gente vai estar em algum evento, em algum momento nosso, e a gente vai ter que dar assistência para aquela criança. Então, é importante ter muito amor no coração e muita vontade de ser médico para que a gente possa ser um excelente profissional. E não apenas fazer medicina, porque é o sonho de uma pessoa que não é a gente. Sim. Eu quero ser médica pediatra quando eu crescer. Muito Eu bem. quero fazer medicina veterinária no futuro, mas eu também não quero largar de ser atriz, modelo. Assim também, nesse ramo. É muito importante que a gente siga os nossos sonhos, né? E vocês duas querem lidar com vidas, né? Você quer lidar com a vida das crianças e você quer lidar com a vida dos animais, que também são seres muito importantes, né? São seres vivos também, que vão depender muito, né, dos seus cuidados. E aí é muito importante que a gente corra atrás dos nossos sonhos. E o que a gente pode fazer para isso? Estudar muito, né? Principalmente sobre o sonho que a gente quer. Então, se você quer ser atriz, modelo, você vai ter que estudar sempre nessa área, desenvoltura, desenvolvimento corporal, de linguagem, né? E isso é uma área muito bonita, eu admiro muito. Eu também quis quando eu era criança, né? Eu queria também seguir essa área artística. Até uma época atrás, uns 5 anos, teve uma época da pandemia que eu fiz aulas de teatro de novo e foi muito bom, porque trabalha muito a questão do nosso corpo, da nossa mente, né? Alivia a ansiedade. Todas as atividades artísticas, elas aliviam muito a ansiedade, porque a gente coloca o corpo em movimento, né? Isso é muito bom. Sim. E se você não fosse médica pediatra, o que você seria? Eu acho que eu seria alguma coisa ligada a essa área artística. Eu acho que eu seria ou atriz. Acho que eu seria atriz. Você tem cara de atriz. Verdade. Obrigada. E doutora, sobre os jogos online, quais jogos você recomenda pra gente? Também sobre o perigo dos jogos, sobre a internet hoje em dia. Os jogos, mesmo aqueles que são voltados para a criança, que seriam os mais recomendados, precisam de atenção. Porque adultos podem entrar nesses jogos e eles podem se passar por crianças. Esses dias eu vi uma reportagem de uma menina, que ela já era adulta, mas ela se passava por uma criança, mais ou menos da idade de vocês. E aí, os adultos dos jogos, né, os adultos do jogo, aliás, começaram a falar com ela como se fossem adultos mesmo. E trouxeram assuntos que não eram apropriados para criança. Então, eu peço sempre para ter cuidado com jogos que têm chats, né? Nunca deixar esse chat aberto. Sempre ter a supervisão dos pais. Porque os jogos, eles podem expor as crianças a perigos, né? Devido a esses adultos que acessam as plataformas como se fossem crianças. E aí a gente tem que ter esse cuidado. E também não ficar muitas horas nos jogos eletrônicos, porque aí a gente vai perder tempo, né, de fazer outras coisas, como olhar nos olhos das outras crianças. Quando a gente está brincando em grupos, por exemplo, tendo contato com a natureza, correndo na rua, a gente não tá ali movimentando só os dedos no controle, a gente tá movimentando o corpo inteiro, a gente tá olhando nos olhos, a gente tá conversando, a gente tá abraçando, né? Lembra na pandemia, quando todo mundo estava dentro de casa e ninguém podia sair na rua? Aquilo era muito ruim, as crianças, elas desenvolveram muitas ansiedades, né? Episódios de depressão, de síndrome do pânico, porque elas acabavam não tendo contato com o mundo lá fora, tendo que ficar confinadas dentro de casa. Então, as crianças precisam ter esse contato com a natureza, né, com o mundo lá fora, e não apenas com os jogos eletrônicos,
no ambiente domiciliar. Isso acaba estressando mais, trazendo mais ansiedade para as crianças. Diferente de quando a gente sai para brincar lá fora. Sim. Aí seria bom trocar os jogos pelo quê? A gente pode ter um momento com os jogos, né? Respeitando o tempo preconizado, de 2 a 3 horas na idade de vocês. Mas ter momentos de contato com a natureza. Então, ir para alguns parques, fazer piquenique, ir à praia, piscina, correr na rua com os colegas, aquelas brincadeiras de rua. Na minha época, quando eu tinha idade de vocês, a gente brincava de se esconder, de pega-pega. Tinha uma brincadeira que eu amava, que a gente fazia quando eu era criança, que era gato-mia. Vocês já brincaram de gato-mia? Eu acho que não. Já? A gente fica lá, todo mundo escondido, e aí começa a fazer, né, sons ali, como se estivesse imitando o barulho de um gatinho, para as pessoas irem procurar. Fiz. É bem legal. Então, eu brincava muito na rua. Às vezes, eu dormia tarde, não porque eu estava no celular, mas porque eu estava lá brincando até altas horas. E aí, as nossas mães precisavam que a gente fosse dormir. Eu passava muitas férias na casa da minha avó, no interior. Então, lá, quando eu era criança, da idade de vocês, não existia ainda acesso a celular, a tablets. No máximo, a gente tinha TV. Mas a TV, ela não tinha uma programação 100% para criança, então a gente tinha poucos momentos para ver aquela TV quando a programação era infantil, às vezes uma novela que a gente gostava. E depois a gente ia brincar na rua, e a gente brincava muito na rua. Brincava de casinha, brincava de boneca, brincava de correr, brincava de colecionar álbuns de figurinhas. E infelizmente as crianças hoje, elas brincam cada vez menos disso. Então, é muito importante que a gente tenha sempre contato com a natureza, porque a natureza ajuda a regular o nosso sono, o nosso organismo fica mais saudável, a gente fica menos ansioso. Então, a natureza traz inúmeros benefícios, tanto para o corpo quanto para a mente. Eu gosto muito de brincar. Eu adoro brincar. Eu gosto de esconde-esconde, pega-pega. Eu gosto mais de brincar com essas brincadeiras físicas. Eu adoro andar de patins. Também eu gosto. adoro. Bicicleta, patins, eu amo. Eu prefiro patins. Eu acabei de ganhar um e já é muito bom. Eu encontro com minhas amigas pra andar de patins. A gente tem que marcar um dia, né, Luna? Verdade. Mas, assim, as brincadeiras físicas são muito importantes, né? Até para os hábitos saudáveis. Sim, até eu gosto de brincar. Eu só não brinco muito porque eu não tenho tanto tempo. Mas eu faço aulas de canto toda semana. Aliás, a cada 15 dias eu faço aula de canto. E eu tento ter sempre momentos de brincadeira com a minha família, né? Andar de bicicleta, às vezes eu gosto também. Que mais? Eu acho que o adulto, ele não pode perder o ritmo de brincar, né? Sempre a vida já é muito séria, né? A gente já trabalha, já faz tantas coisas. Então, quando a gente tem a oportunidade de brincar, a gente também pode brincar. E, principalmente, também brincar com os nossos filhos, né? Brincar com os pais, ao ar livre. A gente pode jogar jogos de tabuleiro, eu gosto muito também. Então, o brincar, ele é importante até mesmo para o adulto. E atividade física, né? Eu também faço. E isso tudo coloca o nosso corpo em movimento e faz com que a gente fique cada vez mais saudável e menos estressado. Tá. Agora vamos fugir um pouco desse assunto e vamos para as perguntas fora da profissão, do que você mais gosta. Vamos começar com suas comidas favoritas. Eu gosto de comida italiana. Também Gosto amo. de massas. E gosto também de comida brasileira. Arroz, feijão. Eu amo feijão. E que mais? Gosto de salada. Eu não gostava quando eu era criança, mas aí depois eu fui aprendendo a gostar. Sim, a minha comida favorita é açaí. A minha também, a nossa. Também amo pizza. Desculpa. A nossa. nossa. A nossa. A nossa. Eu também amo pizza. Eu amo batata frita. Eu sei que tem que... né? Só o que é ruim você gosta, né? E você Tem que também, comer coisa né? saudável. Não, eu gosto. Minha fruta favorita É banana. A minha, banana e morango. Eu não gosto de banana. Banana. Eu acho que a minha é banana e... Eu gosto de várias frutas, mas Também. eu gosto de pitaia, de morango. Eu gosto de uva, banana, morango. Então, eu sou um pouco
assim, pra fruta, né? A minha favorita é kiwi. Eu também só como ela. Mas eu como às vezes porque tem que comer, né? Maçã, banana e essas outras coisas. Qual é o seu lugar favorito? Eu amo a praia, meu lugar favorito é a praia. O meu lugar favorito é quando eu chego do trabalho e entro na minha casa e encontro a minha família. Esse é o meu lugar favorito no mundo. Sim. Nossa, quando eu chego da escola super cansada, eu Também. tomo um banho relaxante, como é ótimo. Mas assim, meu lugar favorito mesmo de andar com minhas amigas, assim, é no shopping, né? Também Eu amo gosto shopping. muito. Tá no meu segundo lugar favorito. Primeiro E? é praia. Eu gosto de viajar. Também amo viajar. Aí sim, com são outros certeza. lugares favoritos quando eu tô viajando, principalmente com a minha família. Qual foi sua viagem preferida? A minha foi João Pessoa. Amo lá. A minha viagem preferida foi a viagem que eu fiz em agosto, final de agosto do ano passado, em setembro, que foi quando eu casei e eu fiz uma viagem de lua de mel para Itália, para Suíça e para Portugal, com meu esposo. E foi minha viagem favorita de lua de mel. Sim. Bom, eu não viajo muito, né? Mas eu lembro a mais legal que foi interessante, foi a de Brasília. Eu tinha 8 anos. Foi Eu muito nunca legal. fui a Brasília. É grande. Espero te lá. conhecer. É grande lá. Pronto, doutora Cacá, tá? O podcast está chegando ao fim. Mande alguma mensagem para as Pras crianças de crianças. casa. É muito importante, né, que as crianças elas tenham essa consciência de aproveitar a infância. A infância ela é muito curta, né? A gente vai falar ali os primeiros 10, 12 anos, né, que é quando ali a infância a gente sai da infância e aí entra ali na adolescência, né? Então a gente precisa aproveitar muito essa infância, porque ela é curta e ela passa muito rápido. Eu tenho muitas saudades da minha infância. Se eu pudesse voltar no tempo, eu viveria minha infância toda do jeito que eu vivi, porque eu brinquei muito ao ar livre. Eu tive muito contato com a natureza. Na minha época, como eu falei, não tinham tantas telas. Mas o que eu mais oriento para as crianças é que aproveitem muito para brincar, para curtir a família. Deixa esses produtos de skincare, maquiagem, só para algumas horas, porque vocês vão ter muito tempo para fazer isso quando vocês forem adultas, né? Aí vocês vão ter que fazer isso porque realmente vai ser necessário. Enquanto vocês forem crianças, vocês brinquem muito, curtam seus pais, seus avós, seus animais de estimação. Tenham contato com a natureza, brinquem muito até o último dia que vocês puderem brincar. Porque esse tempo de infância, ele não vai voltar nunca mais. Depois a gente vai ser adulto. É uma fase muito boa também, mas a fase da infância, ela deixa muitas saudades. E a gente precisa aproveitar muito. Quais consultórios você atende? É presencial, online? Se você atende só aqui em Natal? E deixe também suas redes sociais para o pessoal de casa seguir. Eu atendo presencial e online, né? Faço os dois tipos de consultas. Presencial eu atendo aqui em Natal e também em Fortaleza, porque eu moro lá, mas eu fico vindo atender aqui. Uma semana eu atendo lá, outra semana eu atendo aqui. O meu Instagram é doutora Cacá, doutora escrito doutora, não é abreviado, Cacá com K. E eu atendo crianças, bebês, né, recém-nascidos, desde os primeiros dias de vida, bebês, crianças e adolescentes. Sim, muito obrigada, gente. Pela sua Vai participação. agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Foi incrível o episódio de hoje. E é isso, obrigada, pessoal, pela audiência. Tchau! Obrigada, gente. Tchau, tchau.